vai falar sobre o presidente Lula, porque ele disse temer aí uma investida do Donald Trump contra a Amazônia e defender o reforço da segurança nas fronteiras. O Lula acrescentou que qualquer um pode invadir o Brasil hoje, porque, segundo ele, o país está desguarnecido e não está dando atenção ao tema. Ele fez essa declaração durante um evento no setor de cultura lá no Espírito Santo, no meio da tentativa do governo de evitar a mudança na classificação das facções, como o Comando Vermelho e o PCC, para organizações criminosas terroristas. A avaliação é de que, se essa alteração acontece, ela pode abrir margem para uma intervenção dos Estados Unidos no território brasileiro. Vamos ver o que é que o presidente falou. Esse país tem que resolver o seu problema de segurança. Não é possível um país com 16.800 quilômetros de fronteira seca, um país com 8.000 quilômetros de fronteira marítima, um país com a maior floresta tropical do mundo, um país com 12% da água doce do planeta, um país que tem tanto minério de ferro, tanto ouro, tanto minerais críticos, tantas terras raras, que a gente nem sabe o que a gente tem, ficar desguarnecido como está. Qualquer um que quiser invadir aqui, vem e invade, porque a gente não tem a segurança necessária, porque nunca pensamos nisso. Mas agora, depois que o Trump disse que a Groenlândia é dele, depois que ele disse que o Canadá é dele, depois que ele disse que o Canal do Panamá é dele, quem é que ele não vai dizer que a Amazônia é dele? Quem é que diz? Então é o seguinte, nós vamos ter que cuidar. Nós vamos ter que assumir a responsabilidade de cuidar desse país. Porque se a gente não cuidar, daqui a pouco vem um maluco que quer tomar esse país. Olha, várias coisas aí. O Lula já disse isso do risco de o Brasil ser invadido, da necessidade de você cuidar do território, que se as organizações criminosas brasileiras são consideradas terroristas, você expõe o país militarmente e expõe, né, a ataques, porque, inclusive, os Estados Unidos têm uma lei. Ontem, ainda, Marco Rubio, falando sobre Cuba, dizia que, sim, os Estados Unidos podem fazer uma intervenção em Cuba, porque Cuba, calcule você, Rafael, representa um risco para a segurança dos Estados Unidos. Mas que risco? Aí ele diz, não, porque eles têm assessores russos, porque eles têm assessores chineses, e se eles têm assessores russos e chineses, então eles são um risco existencial aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma lei que permite atacar países que seriam um risco existencial aos Estados Unidos. E, portanto, se o Brasil é dominado por organizações, ou tem território dominado por organizações terroristas, isso estaria exposto. Mas isso a gente já sabe. Isso a gente já sabe. O que a gente precisa pensar aí é outra coisa. Por que o Lula volta a falar disso agora, né? E a quem ele está acenando? Bom, em primeiro lugar, está acenando aos militares, claramente. Como é que nós vamos fortalecer as nossas defesas? Como é que nós vamos fortalecer a vigilância da fronteira? Evidentemente, fortalecendo os militares com mais verba para a área militar. Essa é uma reivindicação que existe. Há um descontentamento surdo, nada grave, mas de qualquer modo existe esse descontentamento. E se note que, historicamente, o Lula foi o presidente, veja você que curioso, eu desafio alguém a dizer que eu não estou falando a verdade, né? O Lula foi o presidente que mais investiu nessa área. Quer dizer, o PT, de maneira geral. Né? Quem fez o projeto do submarino a propulsão nuclear? O governo do PT. A compra dos caça-gripém? Governo do PT. O maior aparelhamento que o Exército teve na história? Governo do PT. Curiosamente, a direita fica puxando o saco de militar, pelo menos uma parcela deles, e uma parcela dos militares também tem simpatia pela extrema-direita, nós sabemos isso, vem lá da década de 60, ainda da doutrina do anticomunismo, né? Isso ainda se ensina, infelizmente, nas escolas militares, né? Mas quando se trata de investir efetivamente, quem investiu foram os governos petistas. Ah, mas é que o Lula governou bastante. Sim, mas a direita também governou e ela investiu. A propósito, um outro elemento importante
Quem foi que construiu 5 presídios federais que há no Brasil? Os únicos 5 quem construiu governos petistas. O último deles, o de Brasília, a Dilma entregou 70% pronto e o Temer inaugurou. Então, esse PT, que comunista, que quando se trata de investir em militares, são eles que investem nos militares. Ah, governo PT que não cuida da segurança. Quando se trata de investir em presídio federal, foram os governos petistas que investiram em presídios federais. Então, eu disse há 2 questões. Ao aceno, esse aceno que ele está fazendo, é um aceno nos militares. E voltou o tema da soberania, né? Afinal, o Lula foi para os Estados Unidos, teve uma relação excelente com o Trump, né? Nós comentamos aqui que qualquer que fosse o resultado seria positivo para o Lula, né? Se fosse uma relação suave, tranquila, como foi, ótimo. Se o Trump resolvesse vir com grosserias para cima dele, ótimo também, porque aí ele resgata o discurso de soberania, né? E agora o Flávio está prestes a ir ali, está tentando ver, talvez haja um encontro com o Trump. A questão da soberania será necessariamente tema da eleição, né? Não tem como não ser. E nós vimos ontem a pantomima do Flávio, nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Porque ele agora, como ele está desesperado, como ele está perdendo apoio interno, como, enfim, pesquisas em série anunciando que a candidatura dele está numa situação muito difícil, então voltamos à questão de quem é o candidato de confiança do Trump. O Lula está dizendo, eu sou o candidato de confiança dos brasileiros. Quero, inclusive, fortalecer as nossas defesas. Mas não quero uma relação hostil com Trump. Mas também não quero uma relação de subserviência. A direita necessariamente é subserviente. Quando eu digo necessariamente é subserviente, porque se trata de um aparelho mental, de um aparelho ideológico, a maneira como eles pensam, né? Não tenha dúvida, a campanha vai reacender o debate sobre as tarifas. O que foi que cada um disse sobre tarifa? A gente tem vídeo do Flávio Bolsonaro dizendo que o Lula tinha de ceder às pressões do Trump, comparando o Brasil com o Japão e lembrando que o Japão levou 2 bombas atômicas porque não fez o que os Estados Unidos queriam. Tem o Tarcísio de Freitas falando para o Lula que o Lula tinha de, como o Trump é viciado na economia de atenção, o Lula tinha de chegar lá e tinha de sentar e tinha que ceder alguma coisa ao Trump antes de qualquer coisa, para começar a conversar. E o Brasil não fez nada disso e fez a coisa certa. Essa que é a verdade, né? Iniciou negociações, tinha uma lei de retaliação na mão que não usou, no que fez muito bem de não usar, né? Porque a punição seria ao próprio povo brasileiro, e hoje as tarifas incidem, algumas especiais, aquelas que não foram declaradas inconstitucionais, incidem aí sobre um total dos 20% do valor exportado, mas nesse tempo o Brasil ampliou as suas exportações e, portanto, uma coisa compensou a outra, e na verdade o Brasil até saiu ganhando, não com a tarifa americana no caso, mas como se preparou para enfrentar isso, acabou ganhando novos mercados, né? Então, nós estamos falando aqui, ele evidentemente está fazendo um aceno que tem um caráter, obviamente, eleitoral, dizendo eu sou o presidente que defende os brasileiros. E tem um monte de gente de olho nas riquezas brasileiras. E tem mesmo. Isso não é papo, isso não é patriotada, né? Então, assim, a maior reserva de água doce do mundo é nossa. A segunda maior reserva de terras raras é nossa. O Brasil está entre os maiores produtores de alimentos do mundo, o maior exportador, né? Também de commodities minerais. Claro que tem um monte de gente de olho, né? Nós vimos aqui, veio uma empresa americana e comprou uma empresa que processa terras raras nos Estados Unidos, de Goiás. Porque ainda não se tinha um marco legal, embora seja uma operação ilegal, mas acho que o governo não vai interferir.
Mas foi legal, porque, segundo a Constituição, os bens do subsolo são da União, né? Mas foi lá a turma do Caiado, ele fez aquilo para mostrar, não sei o quê. Então o Lula está fazendo, na verdade, tem um apelo, obviamente, eleitoral, né? Insisto, está falando com os militares e está criando a oposição. Quem cuida da soberania, de verdade, sou eu.